Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas, né? Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante para todas as mulheres, que é a maternidade. Vamos falar um pouco sobre todas as etapas de cuidados que precisamos ter ao pensar na gestação ou ao engravidar, tá? Então, começando pela consulta pré-concepcional, muitas vezes deixamos de fazer esse tipo de avaliação. Não é incomum a gravidez ser uma surpresa, né, que pega a gente aí no momento que não estava realmente esperando a gestação. Mas para quem pensa em engravidar, para quem planeja essa gestação, passar numa avaliação antes é muito importante. Por quê? Nessa primeira consulta, conversando com o médico e fazendo a avaliação, ele vai identificar se existe algum risco para você durante a gestação ou até mesmo risco de complicação para o neném, dependendo do histórico e das doenças. Além disso, identificando esses riscos, o médico vai orientar. O que a gente pode fazer para melhorar, para diminuir esse risco? Quais remédios eu posso tomar? O que eu posso trocar ou preciso trocar antes de pensar em engravidar? Tá? E tudo isso é feito para realmente pensar no melhor resultado possível no final, com uma gestação segura tanto para a mãe quanto para o bebê. Alguns tópicos importantes que precisamos considerar ao planejar uma gestação. Então, o fator idade é muito importante. Depois dos 35 anos, sabemos que é mais difícil conseguir engravidar. É mais difícil manter essa gestação, então não é incomum o aborto depois dos 35 ou próximo dos 40 anos. E também mais risco de problema genético, como a síndrome de Down, né, mais prevalente numa faixa etária um pouco mais avançada. E existe um risco também um pouco maior, porque depois dos 35 anos, a chance dessa mulher ter já alguma doença é maior. Então, ela pode já ser hipertensa ou diabética e precisar de um cuidado especial. Adolescentes também são muito importantes. Na grande maioria das vezes não é uma gravidez planejada, o que é extremamente complicado, mas a gente precisa tentar agir o mais rápido possível. Por quê? Elas psicologicamente não têm condições muitas vezes de lidar com as mudanças, de lidar realmente com a maternidade, com o parto, e precisam de um apoio psicológico do médico e dos familiares. Só que elas têm medo de contar. Então, muitas vezes, descobre a gravidez muito tarde, começa um pré-natal muito tarde, e o nosso tempo aí de ação com essa paciente acaba ficando mais curto. Então, a gente, na verdade, tem que atuar na adolescente para ela não engravidar, a não ser que seja realmente o desejo dela. E, em relação ao peso, também tem observações importantes. As mulheres que estão com sobrepeso ou obesas têm risco aumentado de complicações também. É mais comum ter dificuldade para engravidar, porque diminui a fertilidade, tem problemas com a ovulação, complicações como diabetes e pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, também são mais frequentes nesse grupo de mulheres. Nas que estão abaixo do peso, eu também tenho riscos. Se eu estou abaixo do peso ou se eu estou com algum grau de desnutrição, eu posso ter um risco de parto prematuro, um bebê que vai crescer num ritmo mais lento e pode ter restrição desse crescimento, e também a anemia, muitas vezes com necessidade de tomar medicações, às vezes até endovenosas, para tratar a anemia por causa da desnutrição. Doenças maternas precisam ser avaliadas também antes da gestação. Doenças, algumas podem piorar durante a gravidez, então a hipertensão, a diabetes, alterações da tireoide precisam estar bem controladas antes de pensar em engravidar. Se eu sou diabética, eu tomo insulina, eu preciso estar com o meu tratamento da melhor forma possível antes de pensar numa gestação. Tem medicações que precisam ser trocadas, então isso precisa ser conversado com o médico que acompanha também. A obesidade e a cirurgia bariátrica, como eu já falei, também tem esses riscos aumentados e precisa de uma atenção especial e uma orientação no pré-natal, de perda de peso ou para quem fez a cirurgia de suplemento vitamínico, por exemplo. Quem tem problema cardíaco e renal, é claro, também seria uma gestação de alto risco e precisa também planejar o máximo possível essa gestação. Em relação à história da família, algumas coisas chamam a atenção. Familiares com diabetes, familiares hipertensos, histórias de malformação fetal na família, de parentes, história de gêmeos tende a se repetir também, então é importante pensar nesse aspecto. E em relação a doenças hereditárias, tem doenças que passam de mãe para filho, de geração para geração.
Isso pode ser alteração metabólica e tem alterações renais também, que são comuns passar aí de geração em geração, comprometendo de alguma forma a função do rim do bebê. Outra coisa que é abordada nessa consulta pré-concepcional é a história das últimas gestações. A história realmente dessa mulher, ginecológica e obstétrica. O médico sempre vai perguntar quantos partos, quantas gestações, se foi normal, se foi cesárea, quantos abortos, precisou fazer curetagem ou não. Tudo isso faz parte do histórico da mulher. E é importante para identificar possíveis alterações passadas que podem se repetir. Tá? Então, sempre vai ser abordado esse assunto também. Tem algumas coisas que podem dificultar a gestação, gerando a infertilidade ou até mesmo ter um risco maior de complicação. Um antecedente que é muito importante é relacionado ao parto prematuro. Cada vez que eu tenho um parto prematuro, a minha chance na próxima gravidez é maior. Então, sabendo disso, a gente consegue, desde o começo, atuar de alguma forma para evitar ou tentar retardar, na verdade, o nascimento dessa criança o máximo possível. Outras coisas que precisamos sempre ter em mente é o uso de substâncias como o cigarro e o álcool. Todo mundo sabe que faz mal, na verdade, a gente não deveria fazer o uso dessas substâncias sempre, né? Não só na gestação, mas durante a gestação o tabagismo está relacionado a muitos riscos. Posso perder o meu neném por causa do cigarro, posso ter um bebê que nasce prematuro, posso ter um bebê que não cresce o suficiente e também posso ter complicações como o descolamento da bolsa. E em relação ao álcool, é uma questão muito controversa, porque não existe uma dose segura. Ah, eu posso tomar só uma tacinha de vinho, só uma cerveja no fim de semana? Não. Não existe uma dose segura de álcool que possa ser tomada na gestação. Não se sabe se isso pode ter alguma alteração no desenvolvimento neurológico do bebê, depois do nascimento. Nas doses mais altas de álcool, nas pessoas que realmente têm problemas com a bebida, pode ter malformações no bebê por causa do álcool em excesso também. Então, se a gente não tem uma dose segura, o ideal é evitar o máximo possível. Na consulta pré-concepcional, o médico vai orientar o uso do ácido fólico. O ideal é usar antes de engravidar, na hora que eu estou pensando nessa possibilidade, 3 meses antes da gravidez e manter mais ou menos até o segundo, mas tem médicos que preferem manter essa medicação até o final, porque é uma vitamina que está fazendo um suplemento aí para essa gestante. Ele é fundamental para prevenir defeitos na formação do bebê, principalmente no tubo neural, que é o que vai formar a região da coluna e a região aqui do cérebro também. Então, na falta de ácido fólico, eu posso ter, por exemplo, a mielomeningocele, que é o defeito aqui na coluna que fica aberta, expondo o tecido do bebê. Em relação à vacina, também eu preciso sempre atualizar o meu calendário vacinal. Tem vacinas que estão seguras na gestação, tem outras que não são. A rubéola é uma delas, por exemplo. Sempre tem campanha de vacinação da rubéola, muitas mulheres já tomaram essa vacina na vida, mas de vez em quando aparece alguém que nunca tomou e tem essa suscetibilidade à doença. O problema da rubéola na gestação é que não tem tratamento. Não tem tratamento para a mãe, nem tratamento para o bebê. Então, toma vacina antes de engravidar, para evitar também qualquer tipo de intercorrência. A vacina de tétano, a gente precisa atualizar sempre também. Essa pode ser tomada na gestação, mas a gente recomenda só lá pelo 6º, 7º mês. Então, se puder tomar antes de engravidar, também é sempre melhor. Vacina de H1N1, todas precisam tomar. Todas as gestantes, todas as pacientes que acabaram de ganhar neném, precisam sempre tomar a vacina da influenza todo ano, se for necessário. A imunidade da grávida não é igual à da não grávida. A grávida tem muito mais chance de ter infecção. Infecção urinária, corrimento, uma gripe e um H1N1 numa gestante, às vezes pode ser bastante grave. Então, precisa tomar vacina para prevenir. A hepatite também não é uma vacina obrigatória, pode ser tomada durante a gestação, mas, de preferência, a gente quer que tome antes, se possível. Falar um pouquinho de um assunto polêmico hoje em dia, que é o Zika vírus. Em relação à prevenção, como todas já sabem, precisamos evitar o contato com o mosquito, eliminar os possíveis locais de proliferação e se proteger. Se proteger usando roupas claras,
manga comprida, calça comprida, se proteger usando os repelentes, que são seguros durante a gestação. No caso, o Off Repelex e o Expose são os que são mais indicados. Não dura 24 horas, a gente tem que passar várias vezes ao longo do dia, o que é a parte mais chata, né, de ficar passando toda hora, mas ele vai evitar aí uma possível picada e transmissão da doença. Em relação à transmissão sexual, o uso do preservativo durante a gestação ele é recomendado, principalmente se o marido teve diagnóstico de Zika vírus. Então, não exponha o seu corpo ou o seu neném a uma possível transmissão sexual. Use o preservativo para evitar qualquer tipo de risco. Os sintomas do Zika é a febre baixa, dor nas juntas, que pode ser de moderada intensidade, manchas na pele que aparecem geralmente nas primeiras 24 horas, pode coçar, mas muitas vezes não tem essa coceira, e também a conjuntivite. É diferente da dengue, em que eu tenho uma febre alta, que nem sempre eu tenho mancha na pele, que a dor na articulação é muito intensa e que não tem a conjuntivite. Tá? Então, a gente precisa reconhecer esses sintomas, procurar um hospital para confirmar o diagnóstico, para depois fazer o acompanhamento relacionado também ao bebê. O risco de transmissão ele é maior sempre no primeiro trimestre, quando o bebê está com a formação realmente a todo vapor. Mas esse risco existe durante toda a gestação. Como ele vai acometer esse neném mais para o final da gestação, não sabemos exatamente ainda. Mas se ele já está com o cérebro formado, com a cabeça formada, isso com certeza não vai mudar. Então, precisa realmente avaliar o momento da infecção e o momento em que isso aconteceu, que pode ou não afetar o bebê. O acompanhamento é feito pelo ultrassom. O ultrassom normal, de rotina da gestante, é capaz de identificar a microcefalia. Todos os ultrassons, o médico vai medir a cabeça do neném para ver se está normal, comparando com o restante do corpo. Então, eu sei o tempo de gravidez que você está. Eu vou fazer um ultrassom, eu espero um peso por causa daquela idade gestacional. A perna está ok, a barriga está ok, está tudo ok, mas a cabeça parece menor. E isso vai sinalizar para o médico uma possibilidade de microcefalia e o caso é considerado suspeito se a mãe teve contato ou o pai teve contato com a doença. Lembrando que a microcefalia ela vai causar alteração na formação do cérebro, pode ter comprometimento neurológico, motor e cognitivo. A gravidade desse comprometimento depende da fase em que a doença foi transmitida. Agora, falando do pré-natal mesmo, o objetivo do pré-natal é assegurar o nascimento de uma criança saudável, reduzindo tanto quanto possível os riscos para a mãe. Eu gosto muito dessa definição da OMS, que fala que a proteção à maternidade tem por objetivo salvaguardar a saúde das mulheres durante a gestação e o aleitamento, ensinar a elas os cuidados a serem dispensados às crianças, permitir o parto vaginal e dar à luz filho sadio. Esse é o objetivo do acompanhamento do pré-natal. Devo iniciar o pré-natal assim que descobri a gestação? Atrasou a menstruação, fiz um teste de gravidez, deu positivo, não acreditou porque é o de farmácia, fez mais um, fez mais dois, foi no laboratório, está grávida. Procura um médico para começar a acompanhar. Quanto mais cedo eu começo esse acompanhamento, melhor. Porque eu vou fazer um ultrassom mais precoce. E a gente consegue ter uma estimativa melhor de quanto tempo realmente você está de gestação. E isso é importantíssimo. Pensando no parto, pensando em prematuridade e como vai ser feito esse acompanhamento. A gente vai, nessa primeira consulta, identificar aquelas pacientes que são de risco e tomar as medidas necessárias de mudar remédio, de pedir exames especiais, por exemplo, e avaliar constantemente a saúde da mãe e do bebê. Inicialmente, as consultas são mensais, depois passam a ser quinzenais e no final da gestação, toda semana você vai ter que passar no seu médico para ver como está indo essa fase final até o parto.